Caríssimos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, ao abrir este nosso encontro, eu recordo que nós celebramos agora, dia 9 de junho, São José de Anchieta. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, inclusive patrono dos catequistas, assim a CNBB votou e pediu, ainda falta confirmação. Além disso, também São José de Anchieta muito ligado a várias cidades do Brasil, São Paulo, ele é considerado um dos fundadores de São Paulo, também no Rio de Janeiro, trabalhou em Vitória e tem agora um belo santuário em Anchieta, um pouco a norte de Vitória, fazendo parte da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, onde no dia 9 é celebrada a grande festa de São José de Anchieta no seu santuário. Pois bem, São José de Anchieta nos lembra sempre duas coisas, tantas coisas podem lembrar, mas duas coisas que eu quero recordar. Primeiro, o grande evangelizador. Nós estamos em tempos de nova evangelização. E falando em nova evangelização, a gente se pergunta, mas o que é a nova evangelização? Então, a nova evangelização, eu respondo assim, é evangelizar de novo, é evangelizar de forma nova, mas este novo, muitas vezes, é justamente voltar àquilo que é originário da evangelização. E o que está na origem da evangelização? É a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho, o encontro com Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo no centro do Evangelho, no centro da vida da igreja, no centro da vida dos cristãos. Voltar a isto, voltar a evangelizar e voltar ao essencial do Evangelho. O Papa Francisco tem falado sobre isto várias vezes. Segundo aspecto que eu queria recordar de São José de Anchieta, Anchieta catequista. Ele no século XVI, no meio dos indígenas no Brasil, claro, depois no meio dos portugueses e dos filhos dos africanos, dos escravos, etc. Nos colégios das missões dos jesuítas, Anchieta foi um grande catequista. E com métodos muito modernos para aquele tempo, uma catequese enculturada, com jeito enculturado e com grande paixão, com grande êxito, querendo justamente ajudar aquele povo, aquelas pessoas a terem o seu encontro com Jesus Cristo. E Anchieta sabia justamente fazer esta comunicação com parresia, ou seja, com paixão, que comunicava, que contagiava. Pois é, eu participei em Roma, no final de junho, da reunião do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Era a reunião plenária desse Pontifício Conselho. Tivemos 3 dias de reunião e no final da reunião também uma audiência com o Papa Francisco, que nos falou justamente sobre a missão do Pontifício Conselho, mas a missão da promoção da nova evangelização, da catequese. E aí foram tratadas justamente essas duas questões na reunião. Primeiramente, uma avaliação, como vai a nova evangelização? Qual foi a acolhida, por exemplo, da exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que trata da nova evangelização, onde o Papa Francisco fala justamente com tanta força, com tanta paixão também, sobre a nova evangelização, a transmissão, o testemunho da alegria de crer, do Evangelho da alegria, o Evangelho que orienta a vida de uma forma nova e, naturalmente, as várias consequências que o Papa exorta todo mundo a evangelizar com alegria, a reencontrar as motivações para evangelizar e superar uma série de tentações, de desânimo e assim por diante, que não fazem bem à evangelização e que, pelo contrário, justamente fazem com que a evangelização fique em crise e não se faça bem. Então, foi feita a avaliação, em geral, a acolhida da exortação apostólica foi muito boa, mas ainda há muito o que se fazer para realmente promover aquilo que o Papa pede em toda a Igreja, aquela conversão pastoral missionária para uma nova atitude
de evangelização, uma nova alegria na comunicação da fé, no testemunho da fé cristã. Outro ponto que se trabalhou nesta reunião do Pontifício Conselho foi a catequese. A catequese é fundamental para a evangelização, é um aspecto essencial da evangelização, que tem vários momentos, tem vários aspectos. A evangelização, como dizia o Papa Bento XVI, primeiro deve entrar na vida ordinária da igreja, das comunidades, das paróquias, das organizações da igreja. Todas as organizações da igreja, as expressões da vida da igreja, e cada católico, cada cristão, deve se colocar numa atitude nova, portanto também se converter para uma nova atitude evangelizadora. Segundo dizia o Papa Bento XVI, a nova evangelização deve voltar-se para aqueles que foram batizados, mas não estão evangelizados, estão longe. E terceiro, a nova evangelização deve ter uma dimensão missionária ad gentes, ou seja, não esquecer que a igreja não pode só cuidar de administrar o que ela tem. A igreja tem sempre que se lançar para novas fronteiras, para o meio dos povos. Pois bem, a catequese é aquele momento e aquele processo que vem depois do primeiro anúncio, do querigma, e que forma o cristão, que acompanha a formação do cristão ao longo de toda a vida. Que nós, ao longo de toda a vida, temos que aprender a ser cristão, como criança, como adolescente, como jovem, como pessoa adulta, quem casa, quem fica religioso, quem tem uma profissão, depois, na medida que fica doente, fica idoso, sempre as várias etapas da vida, nós temos que nos confrontar de novo com nossa fé e integrar os vários momentos da nossa vida justamente na dimensão da fé. Pois bem, sobre a catequese, eu só queria lembrar isso, que nós poderíamos falar muito tempo, mas a catequese não pode de jeito nenhum ser abandonada ou descuidada na vida da igreja, nas comunidades. E este é um ponto que todos nós devemos caprichar muito, nas paróquias, nas comunidades, nas organizações da igreja, nos movimentos. Depois, na família, aquela catequese primeira na família é muito importante. Portanto, que vai formando o cristão, que vai ajudando a formar o cristão ao longo de toda a vida. Queridos amigos, telespectadores, que Deus abençoe a todos vocês, que São José de Anchieta e todos os grandes evangelizadores, catequistas, intercedam por nós, para que nós possamos fazer bem a nossa parte, como eles fizeram bem a parte deles. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.